Deixa eu só confirmar que eu tenho espaço no meu computador. Vai que acaba durante a gravação. Só um segundinho. Sim, 30 GB livre, tá tranquilo. Então tá. Boa noite, pessoal. Estamos, enfim, na nossa última aula aqui da nossa primeira edição do clube. Feliz por um lado, triste por outro, é claro. Mas a felicidade é maior porque a gente está concluindo juntos aqui uma atividade difícil de se realizar. Precisa bastante empenho, disponibilidade, força de vontade, afinal a gente não está falando aqui de coisas fáceis, nem de diversão, nem de prazer, né? A gente não tem muito prazer aqui falando sobre filosofia, mas são coisas importantes que provavelmente vão perdurar pela vida toda aí. Sempre vai aparecer um momento na vida de vocês para falar de Aristóteles e os assuntos que a gente conversou aqui, porque são questões bem basilares, bem fundamentais da realidade, tá? Então, nosso roteiro para hoje, primeiro eu vou falar alguns comunicados, depois vamos falar um pouco de psicologia, depois um pouco de metafísica e depois um pouco de teologia. Deixa eu só fechar meu Telegram aqui, senão depois vai pegar as. Quando eu gravar a tela, vai pegar as notificações. Pronto. Então tá, pessoal, comunicados. Essa é a última aula, mas a gente ainda vai ter mais um encontro depois desse, um encontro rápido, para a gente realizar de fato o sorteio da Suma, né? Eu vou realizar com vocês, olhando o sorteio. E a divulgação dos vencedores dessa edição, o que ficou em primeiro e segundo lugar, tá? Então, amanhã, ou durante os próximos dias, eu vou contabilizar os pontos finais, incluindo quem participou dessa aula, tudo mais, quem mandou feedback. E aí vamos ter o que ficou em primeiro e segundo lugar no clube. E esses, como eu já disse, o prêmio vai ser que eles vão poder participar da próxima edição de graça, tá? Da próxima edição do clube, que provavelmente vai ser mais pro fim do ano. E também mostrar para vocês o meu novo projeto, tá? Que quem participou do clube vai ter uma vantagem especial nesse novo projeto. Então, vou querer mostrar para vocês mais de perto, tá? Então, as entregas dessa semana são válidas até amanhã. Depois disso, eu vou fechar a classificação, tá? E poder contabilizar os pontos. Então, esses são os recados. Alguém tem alguma dúvida até então? Maravilha. Então, vamos com o nosso primeiro tópico do dia: psicologia. A psicologia, etimologicamente falando, ela é composta pelo radical psique, que é uma palavra de origem grega, para alma. Eles usavam essa palavra psique para alma, para falar sobre a alma. E a gente sabe que os gregos, eles tinham essa ideia de que a alma era um princípio animador do universo. Então, se tu olha para uma coisa que está no universo e ela é animada, ela apresenta uma maneira de se movimentar que brota de dentro dela, ela tem ânima, ela tem alma, tá? Depois do grego, quando eles traduziram para o latim essa palavra, psique, ela foi transformada em ânima, tá? Então, psique em latim é ânima. Daí que vem no nosso português animação, por exemplo. Animação, ser animado. Daí que vem, tá? Então, em Aristóteles, a psicologia ela é uma partezinha da física. A parte mais importante, podemos dizer, e o ápice da física seria a alma, ainda a alma racional. Por quê? Porque, é claro, o Aristóteles ele parte seu estudo a partir dos entes sensíveis, dos entes que têm movimento, tá? E ele vai analisando eles, ele percebe que no universo existe como que uma graduação de seres, digamos, os mais simples até os mais complexos. E dos seres que a gente vê aqui na Terra, que a gente interage com eles, a gente vê lá, por exemplo, as pedras, os minerais, depois a gente vê as plantas, depois a gente vê os animais, depois a gente vê o homem. Essa seria a ordem do mais simples para o mais complexo que a gente vê por aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Ah, tá. Sim. Beleza. Mas Aristóteles ainda vai dizer que, olha, isso aí não explica tudo. Depois ele vai falar sobre os seres, as inteligências celestes, os planetas, os céus, que vão ser inteligências que movimentam as coisas aqui no planeta. Isso a gente não vai explorar muito, mas é como que um grau intermediário entre as coisas aqui, sublunares, as coisas da Terra,
E o primeiro motor, a coisa mais importante lá que a gente vai falar hoje, que seria o Deus para Aristóteles. Então, entre o intermediário aí seriam essas inteligências celestes, tá? Então, olhando para os seres aqui da Terra, a gente vê que eles possuem, alguns deles possuem essa animação, esse princípio de movimento. E a partir daí, começa justamente o estudo da psicologia, a partir desses seres, tá? E é claro, a gente já tem uma ideia sobre alma, porque eu já devo ter mencionado nas aulas, não me lembro em qual exatamente, mas talvez várias vezes já, que a alma, ela é forma do corpo, é forma do corpo, mas a alma do ser humano, por ser racional, ela tem um detalhe, uma exceção, que é nem todo o ser da alma é exaurido pelo corpo. De que maneira? A alma tem algumas potências, algumas faculdades, pelo menos uma, que não depende do corpo. Dessa maneira, ela é uma exceção frente às outras almas. Essa faculdade que não depende do corpo é a faculdade mais, é a operação mais própria da alma, que é justamente o inteligir, que é o que a gente viu na aula sobre a felicidade, o que compõe a atividade mais feliz para o homem, a contemplação. Em Aristóteles, essa é a atividade mais feliz possível para o homem, a contemplação. Nós não conseguimos contemplar o tempo inteiro, a gente tem dificuldade, a gente tem que comer, a gente tem que cuidar da saúde, a gente tem que fazer exercício, a gente tem que trabalhar, um monte de coisas, a gente tem que controlar os sentidos, a gente tem que se educar para que de vez em quando a gente consiga contemplar a verdade, tá? Mas nesses momentos são os momentos felizes para Aristóteles, tá? E essa operação da intelecção, da contemplação, de inteligir a verdade, é a operação própria da alma racional, tá? Então por isso ela se destaca das outras almas. Então, o livro de Aristóteles que aborda esse assunto é esse livreto aqui, chamado Da Alma, ou De Anima, tá? Ele é um livro não muito comprido, como vocês podem ver aqui, ele é fininho até, tá? Ele tem, vamos ver aqui, umas 130 páginas, 140 páginas, apesar de ser extremamente denso, tá? É um livro bastante complexo. Esse livro de Ânima, ele é composto por 3 livros dentro dele. Livro 1, 2 e 3. No livro 1, Aristóteles vai fazer uma recapitulação histórica de que as pessoas que vieram antes dele falavam sobre a alma. Aristóteles adora fazer isso. Eu já devo ter mencionado aqui para vocês, mas Aristóteles funciona assim. Ele pega todas as teorias que vieram antes dele, todos os filósofos, e como que senta em uma mesa com eles. Então aqui tem Parmênides, aqui tem Heráclito, aqui tem Zenão, aqui tem não sei o quê, aqui tem Platão. E ele dialoga com essas teorias, encontra a parcela de verdade que existe em cada uma dessas teorias, faz uma síntese e produz a teoria dele. Tá? É assim que é o proceder filosófico de Aristóteles, no De Anima não é diferente. Por isso, no livro 1, ele faz justamente isso, uma análise das teorias que vieram antes dele sobre a alma. Já no livro 2, tá? Dos 3 livros, no livro 2, a gente vai encontrar a definição abrangente, a definição como que dando um escopo de que seja a alma, tá? No livro 2. A gente vai falar da definição da alma nesta aula. E no livro 3, a gente vai. O livro, né, de Ânima, e nós, quando estudarmos esse livro, a gente vai entender um pouco melhor, com mais detalhes, essa definição que foi apresentada no livro 2. De que maneira? De que maneira a gente entende melhor já tendo a definição de uma coisa, entendendo as partes dela. Então, no livro 3, Aristóteles vai falar sobre as potências da alma, tá? Especificamente cada uma, como é que funciona lá a memória, como é que funciona o sentido comum, que a gente tudo já viu essas faculdades na aula 1, tá? Mas no livro Deus de Anima, Aristóteles aborda sobre esses assuntos, tá? Então esse é o De Anima. Aristóteles, ele concebe o estudo do ser vivo, tá? Como a base para ele falar sobre a alma, e portanto a gente sabe que esse livro de Ânima faz parte da sua física, tá? Então, pessoal, vamos agora começar a falar um pouquinho da alma. E por que que eu estou iniciando aqui sobre a alma? Porque a gente tem que falar sobre a alma, a gente não falou ainda, e porque ela se relaciona com um dos capítulos que a gente leu, que é sobre a imaterialidade da alma.
aqueles últimos 4 capítulos, eu acho eles um pouco superficiais demais, assim, tá? Dá pra pegar pouquíssima coisa ali. Mas a gente tem que dar um desconto, porque a alma, a metafísica e a teologia, Deus, são as partes mais complexas da teoria aristotélica. Tá? São as partes mais difíceis mesmo. Então, num livro cujo autor pretendia torná-lo mais fácil possível de compreensão, até para crianças, ele se viu mal ali para conseguir falar sobre esses assuntos. Mas vamos com calma aqui e tentando elaborar esse assunto. Alguém tem alguma dúvida até agora? Conseguem ver minha tela aqui, o diagrama, nosso primeiro diagrama? Perfeito. Conseguem? Opa, deixa eu voltar aqui. Eu quero só botar ele um pouco pro lado aqui. Só um pouquinho. Vou botar aqui. Então, pessoal, aqui a gente tem uma partezinha daquilo que a gente pode chamar de árvore de Porfírio. Inclusive, até podemos dar uma olhada na árvore de Porfírio depois. Não, vamos mostrar agora já. Deixa eu abrir aqui. Árvore de Porfírio. A árvore de Porfírio, ela é baseada num filósofo chamado Porfírio. E ela tem essa estrutura aqui. A gente já viu uma versão dela em uma das nossas aulas, tá? Uma versão mais reduzida dela. O que é essa árvore de Porfírio? Ela é uma análise da realidade que compõe o universo, com base no gênero, na diferença específica e na espécie das coisas. Vocês devem se lembrar dos gêneros, a gente já conversou sobre isso. A gente já disse que o gênero generalíssimo, primeiro aqui, é a substância, e aí a gente tem a substância incorpórea, a substância corpórea. A substância corpórea, gênero, substância, mais corpórea, diferença específica, formam uma definição de corpo. Então, usamos a palavrinha corpo aqui para se referir à substância corpórea. Os corpos, eles se dividem nos corpos inanimados e nos corpos inanimados. Corpo inanimado, uma pedra, um mineral, a água, o fogo, os 4 elementos básicos da realidade material. Tudo isso é inanimado. Mas existem os corpos animados, tá? Então aqui temos os corpos animados. Os corpos animados são justamente esses que eu comentei no início da aula, são os corpos que possuem um princípio tal que se movem por si mesmos, né? Eles têm algum princípio de movimento, de vida neles, tá? Dentre esses, existem os insensíveis e os sensíveis. Tem mais uma diferenciação aqui. E a gente vai diferenciando em gênero e espécie até que a gente chega aqui no homem. E aí no homem aqui já não há mais diferenciação por diferença específica. Aqui, o que diferencia, o que que é? A matéria. A matéria de cada um. Platão e Sócrates. Platão e Sócrates não são diferentes por espécie. São diferentes pela sua matéria. Cada um tem uma matéria própria, tá? Então a gente sabe que essa aqui, homem, é espécie especialíssima, porque ela não se divide mais em espécies. A divisão que ela contém é justamente a numérica da matéria em indivíduos, tá? Por que que eu comecei falando dessa árvore aqui? Porque a gente está falando sobre a alma, e a primeira diferenciação que a gente vai ter aqui é do ser não vivo para o ser vivo, para o corpo animado. Vocês podem ver que quando a gente chega em corpo aqui, no gênero corpo, a gente pode ir tanto para o lado inanimado quanto para o lado animado. No lado inanimado, eu coloquei aqui como exemplo uma pedra, e no lado animado, eu coloquei uma árvore, uma planta. O que que vocês conseguem perceber aqui de diferença? Alguém consegue perceber uma diferença clara no corpo mesmo, da pedra e da planta? Uma diferença genérica? Ninguém vai arriscar? Não precisa ter vergonha, pessoal. É um corpo complexo, Por que complexo? que ele tem vários tipos de matéria distintas. É a primeira definição que ele dá. Corpo simples e corpo A, complexo. a árvore tem alguma ordem, tem alguma estrutura, a pedra é mais
Poderia ser qualquer formato ali. Uma árvore a gente já espera um formato específico. Muito bem. Vocês podem ver, vocês estão certos ambos, que aqui a pedra ela é mais próxima de uma homogeneidade. A gente não consegue ver partes da pedra, partes definidas da pedra que pudessem ter funções próprias. Concordam comigo? Já aqui na planta, no ser vivo mais simples de todos, a gente já começa a ver partes específicas. Vocês veem que tem as folhas responsáveis por uma operação específica, o caule e as raízes, que realizam uma outra atividade específica. Então vocês podem ver que a realidade do universo, do mundo, a realidade é tal que os seres vivos, eles possuem esse corpo orgânico. Por que orgânico? Formado por instrumentos. Então as folhas são instrumentos, as raízes são instrumentos. Cada uma com a sua operação própria, mas todas cooperando para um fim último. O fim último seria o fim do próprio corpo inteiro. Então a gente tem um princípio de movimento aqui que serve ao próprio corpo. A raiz aqui, a única função dela é alimentar a própria planta, nutrir a própria planta, certo? Sugar os nutrientes. A pedra não. A pedra, ela depende. Eu vou falar para vocês. Vocês enxergam uma pedra em movimento. Qual é a certeza que vocês têm? Alguém colocou essa pedra em movimento. Certo? Alguém jogou, alguém arremessou essa pedra, alguém deixou ela cair, qualquer coisa. Alguém bateu nela sem querer, tanto faz. Alguém colocou um movimento nela, um princípio ativo ali nela. A partir disso, ela se moveu. Se fosse depender dela mesmo, jamais se moveria. Agora, aqui na planta, a coisa já é diferente. Por quê? Porque ela não só como que recebe o movimento de fora, porque todos os seres, eles recebem, é claro, um movimento de fora. Por exemplo, eu dando esta aula, eu estou procurando um bem aqui. É a minha vontade de dar esta aula. Eu estou atrás de um bem. O bem me move nesse sentido, tá? Mas, vejam bem, apesar disso, por exemplo, os nutrientes que as raízes aqui desta planta estão absorvendo, os nutrientes que a raiz está absorvendo, eles vão ser transformados. Por exemplo, numa semente ou numa fruta. Concordam comigo? Então a gente vê uma diferença muito clara aqui entre, de um lado, quem transmite a determinação que recebeu sem modificar essa determinação, e um ser que determina, por mais simples que seja essa determinação, como é o caso da planta. A planta transforma o impulso que ela recebeu. Se tu dá água para a planta e nutrientes, ela vai transformar esse impulso em sementes e frutas, por exemplo, tá? A natureza própria desse ser vivo é justamente o mover-se por si mesmo, dessa maneira que eu expliquei, e a natureza do corpo inanimado é ser movido por outro, tá? Então ele só pode estar em movimento se movido por algum outro. Alguém ficou com alguma dúvida sobre o ser inanimado e o ser animado? Nenhuma dúvida? Perfeito. Vini, só uma pergunta. Oi. Tu pode explicar melhor aquela diferença entre tu ser movido no sentido de tu ter o objetivo de, que nem tu falou, tu tá tendo essa aula, tá dando essa aula por um fim maior, e ser movido, por exemplo, no caso que alguém te empurra. Eu acho que no livro ele usa o exemplo da vitrine. Tem um doce na vitrine, tu entra, tu é movido porque tu quer buscar aquele doce. E o outro exemplo é, sei lá, alguém te empurra ou movimenta o teu corpo, ou sei lá, tu entra num Perfeito. carro e alguém te movimenta. Perfeito. A diferença fundamental aí, Afonso, vai ser uma diferença entre causa eficiente e causa final. No caso de alguém me empurrando, alguém me empurrou. Essa pessoa, ela é causa eficiente do movimento que eu vou realizar depois desse. E eu não participei determinando esse movimento. Eu fui empurrado, tá? E eu não determinei uma causa final para esse movimento. Certo? Foi a pessoa
talvez que tenha determinado. Ela queria me derrubar, por exemplo. Agora, quando eu ajo em busca do meu bem de dar essa aula aqui, eu não só tenho causas eficientes que estão me ajudando a me movimentar, mas eu tenho também uma causa final, que eu determino, que é justamente buscar este bem. Tá? Então, essa é a diferença essencial entre essas duas questões. Tá? Então, no caso, podemos colocar assim também, em outras palavras. No primeiro caso, eu recebi uma propulsão. Eu recebi uma propulsão. No segundo caso, eu fui atraído. E sendo atraído, tendo razão, como nós temos, pude escolher ir atrás daquilo que me atraía ou não. No caso de dar essa aula aqui, eu resolvi vir aqui dar aula. Eu poderia, por exemplo, sei lá, ter medo de dar aula, não ter virtude da coragem e não ter vindo aqui. Né? Como eu tenho razão e vontade, eu posso determinar essas coisas. No animal, como ele tem instinto, aquela atração que for mais forte para ele vai vencer. Né? Ele instintivamente vai atrás da atração mais forte. Não como nós que determinamos qual delas seguimos ou não, quais seguimos. O animal vai seguir a mais forte. Tá? Deu para explicar? Perfeito, entendido. Obrigado. Valeu. Então tá. Mais alguma dúvida, pessoal? Perfeito. Vamos dar o próximo passo aqui. Eu quero começar por esse aqui. Deixa eu pensar um pouco. Porque esse diagrama aqui ele tá bem difícil. Não sei se vale a pena a gente abordar. Vamos começar por esse aqui, tá? Olha só. Não sei se vai ficar bem claro por meio dessas imagens aqui que eu escolhi, tá? Mas depois a gente diferir os seres não vivos e dos seres vivos, a gente pode fazer uma próxima diferenciação mais específica. Então, dos seres vivos, a gente tem aqueles que são não sensíveis, as plantas, os corpos vivos sensíveis, que são os animais, e ainda os corpos vivos sensíveis racionais, que é o homem. E eu queria perguntar de novo, vamos ver se vocês são bons de novo em acertar, se vocês notam aqui de novo uma diferenciação genérica no corpo de cada um desses três tipos de vida, de seres aqui. Alguém nota alguma coisa? Os animais têm órgãos dos sentidos a Perfeito, partir do animal. O perfeito. homem, no corpo, já não dá pra notar mais nada, eu acho. Cada um sobe em grau de perfeição, faz o que o outro faz e mais algo. Exatamente. Então, essas flechinhas aqui nesse diagrama, essas flechinhas para a direita aqui, representam essa ideia. Cada um dos seres que vai se tornando mais perfeito, mais complexo, ele abrange as faculdades que o ser anterior tem. Então, o animal, por exemplo, a planta a gente sabe que ela consegue se nutrir, se alimentar. O animal também. Mas a planta não consegue enxergar. O animal consegue. Pelo menos o passarinho aqui, o Pop, consegue enxergar. Ele tem sentidos. A planta não. Então, conforme a gente vai indo para a direita, a gente vai agregando potências, perfeições, até chegar no homem, que seria ali o grau máximo dos seres aqui corpóreos. Tá? Mais alguma questão que vocês conseguem enxergar? Eu queria uma relativa à posição dos corpos desses seres. A respeito do corpo, O ser no homem humano só tem a consigo capacidade de ficar em notar. pé? Quase. Vejam Nível o de seguinte. expressão, Como é que é, Zé? nível de expressão, Nível de expressão é uma boa. É um bom ponto. Eu nem tinha pensado nesse ponto. Mas realmente, conforme eles vão ficando mais complexos, mais perfeitos, tá? Tem mais ser, eles têm um nível de expressão maior também. Mas é uma coisa mais simples que isso. Vejam. A posição dos corpos. A parte principal da planta, a parte mais fundamental para a vida da planta, aponta para baixo, que são as suas raízes.
Inclusive, a maioria das plantas elas vão ter uma certa altura ali para fora da terra e vão ter muito mais comprimento e tamanho para baixo da terra. Normalmente é assim, tá? Com as plantas. Então, a sua parte principal aponta para baixo. Por quê? Porque o que é próprio da alma da planta, da vida vegetativa, é o se nutrir. Tá? É com base na nutrição que a planta consegue crescer e dar frutos. E a posição do corpo dela nos indica isso. Então, tentem memorizar isso para nunca mais esquecer. A parte principal da planta aponta para baixo, que se referencia à operação própria da alma que ela tem, da alma vegetativa. Tá? O nome da alma É que uma a gente verdade dá. simbólica, né, praticamente. Oi? Isso é uma verdade simbólica, né, praticamente. Não, é uma verdade real. É mais do que simbólica. É, Não, mas realmente. simbólica não exclui a realidade, eu acredito, né? Eu Não, acho não que as duas exclui a coisas estão realidade. intercaladas. Ah, mas o simbolismo ele vai nos levar a uma, digamos, uma coisa a mais, né? Uma coisa que não está ali em primeira olhada. Ele vai apontar, ele vai ser uma concatenação de uma coisa que pode ser levado a ela. Aqui eu tô falando é realmente assim, nem simbolicamente. Mas simbolicamente tu pode explorar isso, com certeza. Entendi, é mais cru mesmo. Você tá realmente falando que aponta pra baixo o negócio. É, sim. O animal. O animal, ele tem o seu corpo geralmente horizontal, tá? Dificilmente o animal ele consegue erguer o pescoço dele para cima. Normalmente ele fica numa posição horizontal durante a sua vida, tá? Por quê? Porque o próprio da alma do animal, que vai ser já uma alma sensitiva, é experienciar os sentidos que ele tem. Conseguir o maior deleite possível com as coisas sensíveis que ele tem em volta dele. Isso é o próprio alma sensitiva, exercitar essas faculdades sensíveis. Isso vai ser o que ele vai buscar em máxima medida. Tá? Então, se tu colocar ali na frente dele, provavelmente, a ração que ele come todo dia. Ou, no caso do passarinho ali, que a gente tem em casa que a gente sabe, colocar para ele sementes que são gordurosas, que são mais gostosas, ele vai na semente. Ele vai. Por quê? Porque ele vai fruir mais. Ele não sabe que comendo semente em vez de ração, ele vai durar menos. Ele vai na semente a vida toda até que ele morre. Porque ele tem mais prazer sensível. E isso é o próprio da alma dele. Tá? Então, planta aponta para baixo. Função própria da alma vegetativa. Nutrição, crescimento. A vida no nível mais simples. Animal, ele tem uma orientação horizontal ao mundo terreno, ao mundo sensível. O mais próprio da sua alma é justamente esse exercício dos sentidos. O animal, pessoal, ele, você se lembra, ele não é racional, é claro, mas ele consegue obter conhecimento sensível. Por exemplo, o animal, o teu cachorro, ele te reconhece quando tu chega em casa, certo? Ele fica feliz quando chega em casa. Ou seja, de alguma maneira, ele te conhece sensivelmente e mantém uma imagem tua na memória dele. Por mais que seja uma memória obscura, não tão perfeita quanto a nossa, e que ele não possa, aqui tem uma diferença fundamental, evocar essa memória quando ele bem entender, como o homem consegue. Se eu quiser evocar aqui a primeira estrofe dos Lusíadas, agora do nada, ninguém pediu isso, mas eu quero, porque eu determino a minha vontade. Então eu penso na primeira estrofe dos Lusíadas. O animal não tem essa vontade relativa à memória. Ele não evoca as memórias por livre e espontânea vontade. Ele é levado a lembrar delas. Mas ele tem memória. Ele tem memória. Tá? Então, isso quanto ao segundo tipo. Agora demos um passo aqui no nível de complexidade da vida na Terra. Então, o primeiro nível era o vegetativo. Anterior ao vegetativo, a gente tem o não animado, inanimado, que são os minerais e tudo mais. Demos um passo para a planta, que já tem vida, nutrição, crescimento. Agora vamos ao animal. E por último, a gente sabe, a gente tem o homem. E o homem se diferencia do animal irracional justamente porque ele tem razão. Então seria a alma racional. Tá?
que é a operação própria do homem que a gente já conversou várias vezes? É a intelecção. Então, o homem não só é atraído por aquilo que lhe é bom para os seus sentidos, porque vejam, o homem, como ele é a alma mais complexa que temos aqui, ele engloba a alma sensitiva e a alma vegetativa. Ponto importante: não é como se tivesse 3 almas no homem. Existe uma alma só, alma racional. Mas a alma racional possui potências tais que sejam potências semelhantes à da alma vegetativa e da alma sensitiva e da alma vegetativa. Certo? Afinal, a gente consegue se nutrir, a gente consegue ter experiência sensível e a gente consegue uma coisa a mais que nos diferencia de qualquer outro animal, que dá origem à nossa linguagem, dá origem à nossa capacidade de construir máquinas complexas, por exemplo, máquinas que produzam objetos. Nenhum animal é capaz de fazer isso. Então, uma série de questões que nos diferencia. Inclusive, eu falei sobre isso naquela aula extra, que tinha poucas pessoas, mas a gente falou bastante sobre isso, tá? Então, o principal dessa alma mais complexa, que é a do homem, é a razão. Essa capacidade de, por meio de abstrair da experiência sensível, dos fantasmas que ele tem na memória, abstrair a essência da coisa e pensar nela de maneira universal. E aí surge esse conhecimento intelectivo, inteligível que o homem consegue ter. Então a gente consegue pensar, por exemplo, que todo ser sensível é composto de forma e matéria. Como é que a gente consegue afirmar isso se a gente não interage com este universal? Ninguém interage com todo, com uma instância ali, uma unidade de todos os seres que existem. Não, a gente interage com alguns seres. Mas mesmo assim, a gente consegue abstrair o universal dali e encontrar suas características, suas propriedades. A gente consegue inteligir, a gente consegue ir além do sensível. Atingir esse grau suprassensível. Perguntas. Perguntas sobre aqui as almas. Quem tem? Agora sim dá pra dizer que simbolicamente o homem aponta pra cima, então, se ele tá usando a razão. Ele Exatamente. tá. E faz sentido que só a explicação dele seja simbólica e o resto dê pra encaixar literalmente, porque ele é o único capaz de entender tal simbolismo. Muito bom. O homem realmente, a posição do seu corpo é uma posição tal que a sua operação mais própria, que é o intelecto, que a gente relaciona com a mente, com o cérebro, com a cabeça, certo? Normalmente, ela esteja na sua parte superior e ela aponte para cima. E não só isso. O homem tem essa facilidade. Ele consegue observar as estrelas. Ele consegue perquirir aquilo que está além. Consegue perquirir, ele consegue ir atrás daquilo que está além. É próprio da nossa natureza querer conhecer essas coisas, que vão além do que a gente está vendo aqui. A gente quer ir além, a gente quer entender, a gente quer obter um conhecimento verdadeiro. O que é um conhecimento verdadeiro? Conhecimento das causas. A gente não quer só saber que esse copo tá aqui. O animal, ele sabe que o copo tá aqui também. Inclusive, se ele tiver sede, ele vai beber a água. A gente não quer só saber que o copo tá aqui. A gente quer saber também por que que o copo tá aqui. A gente quer ir além. Quem tem Engraçado perguntas, pensar Afonso? que a nossa anatomia. Ah, desculpa, só queria complementar. Engraçado Não, pensar que a não. nossa anatomia reflete a nossa natureza, porque a gente ouve muito na escola que é tudo aleatório, que podia ser o golfinho, a espécie mais inteligente da Terra, sabe? Pois é. É uma tristeza acreditar que isso tudo seja aleatório. É uma tristeza completa. Isso prejudica até a inteligência. Porque a nossa memória, como eu já expliquei, ela é associativa. A gente vai aprendendo as coisas associando-as. Se eu penso que tudo é aleatório, eu vou aproveitar muito menos isso. Eu vou ser um intelectual, eu vou ser uma pessoa pensante muito menos produtiva.
Mas essa questão do golfinho ser mais inteligente, Giro, eu acho que eles usam como outro tipo de inteligência, talvez não a inteligência humana propriamente dita. Isso, Vini? Sim, a gente poderia afirmar, por exemplo, que o golfinho ele é um animal dentre os mais inteligentes. Eu acho que o macaco seria mais ainda, né? O macaco seria mais inteligente ainda, provavelmente. Mas, Usei golfinho como exemplo, podia ser um Uhum. orangotango, qualquer coisa. É, um sim, macaco orangotango. Sei lá, podia ser uma cobra, não sei. essa é uma diferença fundamental, justamente. O orangotango e o golfinho estão aqui, numa sensitiva. Eles não têm razão. Eles não têm aquilo que a gente mais propriamente chama de inteligência. Inteligência vem da onde? Vem de interlegere, certo? Interlegere é justamente por dentro, legere, ler. É uma qualidade que o homem tem de literalmente ler as coisas por dentro. Captar a essência, captar o núcleo, o âmago das coisas. Entender elas profundamente. Ir além da matéria da coisa. Né? E nenhum animal tem essa capacidade. Então, os animais eles são inteligentes por analogia. Equivocamente, né? Equivocamente, usando as palavras de Aristóteles, equivocamente ou por homonímia, tá? Não propriamente, eles não são propriamente inteligentes. Sabe que eu fico pensando assim, quando eu vejo essas discussões de eutanásia, assim, quando a pessoa está muito doente ou está muito idosa e não tem mais, parece que ela perdeu essa potência do homem, do racional, de manter a memória, né, se tem Alzheimer. Então parece que ela começa, que a gente entende, que eu entendo, posso dizer por mim, que ela deixou um pouco de ser humana, assim, né? Ela deixou de ter essa potência. Isso eu acho muito interessante. Bom ponto. Sim, bem colocado. Esse é um ponto extremamente complexo, o do Sim. estado vegetativo, porque difícil a gente confirmar isso, né? Porque é uma coisa que só a pessoa ali vai estar sabendo ou não vai estar sabendo, no caso, né? Não vai estar sabendo de nada se ela perdeu completamente essa potência. Mas se a gente escolher, por exemplo, vamos terminar a vida dela, a gente vai estar presumindo que ela realmente não esteja mais ali enquanto ser humano, né? Sim, com certeza. E eu não presumiria isso se eu tivesse que escolher, né? É, Uhum. Pode-se Mas dizer que como é o, simbólico isso, né? Essa, é, parece que a pessoa está perdendo ali o racional, assim. sim, sim, muito bom. O que mais, pode-se gente? dizer que o homem, nesse caso, ele ainda é homem, só que ele não está exercendo todas as suas capacidades. É uma Ele ainda, incapacidade temporária, no caso. se ele tá Não é vivo, uma ele ainda é corrupção. homem. Se ele tá vivo, ele ainda é homem. Acontece que ele já não consegue mais dar ato a uma das suas potências. Existe uma frustração aí, algo frustra ele. Algo, ah, algo que lhe afetou, certo? Tal que ele não consiga mais dar, não consiga mais dar ato a uma das potências que ele tem por essência. O homem que tem alma racional também tem alma sensitiva e vegetativa. Quer dizer que todas essas afirmações anatômicas que você fez a respeito dos seres que vêm antes também se aplicam ao homem. Tipo, a gente tem os Sim. pés plantados no chão e a gente também explora horizontalmente. Não, não, porque essa analogia é daquela operação mais própria da alma. A operação mais própria do homem é o, a intelecção, o inteligir. É por isso que ele aponta para o céu, não para a terra, né? Saquei. A operação mais própria de cada uma das almas. Perfeito. Mais alguma pergunta, pessoal? Nada? Maravilha. Então vamos dar seguimento aqui. O próximo tópico é. Deixa eu só confirmar aqui no meu roteirinho.
Isso aqui eu já falei. Tá. Qualquer dúvida que ficar sobre alguma das almas, se alguém quiser perguntar depois, não tem o menor problema, pode perguntar. Então, a gente já sabe o que seja a alma. Imagino que eu já tenha definido com vocês, deixa eu ajeitar a tela aqui. Que a alma... Acho que tá muito grande aqui, peraí. A alma é justamente o ato primeiro do corpo organizado que tem a vida em potência. Agora, nessa explicação que eu dei até agora, já dá pra gente ir tendo uma ideia porque que essa é a definição. Mas eu quero, nessa aula, exemplificar bem para vocês, filosoficamente falando, por que essa é a definição da alma. Cada um desses termos aqui. Para nos ajudar, a gente primeiro tem que entender uma coisa, pessoal. Toda vez que a gente for definir alguma coisa, a gente vai ter que entender se aquilo que a gente está definindo é uma substância em si mesma ou se é algo da substância. No caso, ou o composto ou a forma do composto. Né? A gente já definiu aqui que os seres materiais eles são compostos de forma e matéria. Então, essa caneta aqui ela tem forma e matéria. Mas ela em si é um composto de forma e matéria. Se a gente for definir esta caneta, a gente vai definir um composto. Se a gente for definir a forma desta caneta, a gente vai definir uma forma, não é um composto. Por que isso é importante? Porque o composto, ele é em si mesmo. Ele tem essa existência por si. A forma, ela tem uma existência imanente a esse composto. A sua existência é no composto. Ela é ato do composto. Portanto, a sua definição vai representar isso. A definição das formas vão ter sempre uma referência ao sujeito. Conseguem compreender isso? Então aqui, por exemplo, a gente está vendo aqui a definição, o ato primeiro do corpo organizado que tem a vida em potência, essa é a definição de alma. Ato primeiro está se referindo ainda à alma em si mesma, à essência da alma. Agora, do corpo organizado que tem a vida em potência, isso aqui não é mais aquilo que é mais próprio da alma, não é a essência da alma. Isso aqui é a referência da alma ao corpo, porque a alma é forma do corpo. É uma forma, então a sua definição precisa fazer referência ao que ela é forma. Tá? Então é por aí que Aristóteles vai começar no De Anima, por essa diferenciação. Tá? Então, o gênero e a espécie da definição tá só na parte do referente, não na coisa em si que está sendo definida, que é a alma. Eu não entendi a pergunta. Porque nessa definição, o gênero e a espécie aí tá só na parte corpo organizado que tem a vida em potência. Ato primeiro não é gênero nem espécie, é o que é próprio dessa coisa que tem substância e que, portanto, tem gênero e espécie. Aqui, ato primeiro é a diferença e o corpo organizado que tem a vida em potência seria o gênero. Se a gente pudesse falar em espécie e gênero aqui. Porque o corpo é como que a matéria nessa definição. Certo? A forma é como que o ato e o corpo é como que a matéria. Então Entendi. então a gente ainda tem aqui nessa definição uma parte material e uma parte formal, uma parte específica. Então, a gente sabe, a definição ela expressa o que a coisa é, certo? No caso da alma, como ela é uma forma, e a forma é ato do corpo, pelo menos nos compostos, né, nos seres compostos, então a gente leva para a definição da alma essa parte, tá? Para a gente entender as palavras dessa definição aqui, a gente tem que fazer algumas distinções, tá? Para a gente entender bem. A primeira
são as 3 perspectivas de substância, que é da onde vai vir a palavra ato. Pessoal, em Aristóteles, o dia que vocês forem ler o Metafísica, que vai ser uma tarefa bem árdua, mas bem instigante, que é o livro mais complicado de Aristóteles, o último livro que você recomenda ler, vocês poderiam ficar perdidos quanto à palavra substância. Por quê? Por que isso? Porque em Aristóteles, as palavras, muitas delas, são polívocas. Polívocas, elas têm mais de uma perspectiva, mais de uma dimensão. A palavra substância é uma dessas palavras, polívocas. Ela tem 3 perspectivas, 3 dimensões. Substância pode significar a matéria de uma coisa, tá? E aqui, forma e matéria, a gente já tá craque do que seja. Substância pode representar a matéria de uma coisa. Então tá lá eles falando da substância. Pode ser que ele esteja falando de matéria. No livro Categorias, ele chama a substância de matéria primeira. No Metafísica, em algumas partes, ele chama a substância a matéria de substância segunda. Então ele, inclusive, muda a numeração aí. Às vezes usa matéria como substância primeira, às vezes como substância segunda. O que é importante? Entender que é possível que a matéria seja tomada por substância, que a substância seja em uma dimensão a matéria. Se em uma substância ela é matéria, na outra ela vai ser o quê? Vamos ver quem está acompanhando. Em uma dimensão ela é matéria. Numa outra, se tivesse que chutar, diria o quê? Forma. Forma. Exatamente. Forma. Exato. Boa, pessoal. É isso aí. A outra possibilidade de Aristóteles para a palavra substância é forma. Vocês podem lá estar lendo o texto dele, ele usar a palavra substância e por trás ele estar se referindo à forma das coisas, tá? Qual que é a terceira? Se as duas primeiras, uma é matéria e a outra é forma, a terceira é o composto. O composto de forma e matéria, que é o ente em si, a substância mais próxima da nossa experiência, tá? É o composto, o ser em si mesmo. Esse ser, ele é composto por forma e matéria, tá? Mas ele em si é um composto. A palavra substância pode se referir à matéria dele, pode se referir à forma dele e pode se referir ao próprio composto, tá? Com esse disclaimer, a gente pode pensar o seguinte. Bom, tô olhando aqui para um passarinho. Eu sei que a alma dele não é a matéria. Não é o corpo do passarinho. Se a alma fosse o corpo, então todo corpo teria alma. Mas não é todo corpo que tem alma. São os corpos animados. Então, a alma, que é aquilo que faz com que o corpo seja animado, não pode ser o próprio corpo. Senão, essa caneta aqui, que é um corpo, teria alma, mas ela não tem alma. Então, não pode ser o corpo. Se não pode ser o corpo e o corpo é a matéria, então não é matéria. A alma não é matéria. Mas também não é o composto. A alma não é o composto. Certo? Porque senão ela abrangeria o ser deste. Todo esse ser aqui. Se ela fosse o composto. Mas não, a gente sabe que uma parte desse composto aqui, que é a matéria, é o corpo. Tá? Então, não sendo a matéria que é o corpo, não sendo o composto, que é o corpo, mais a forma, se não essas duas, ela é a terceira opção que resta, que é a forma. Tá? Então, das 3 perspectivas de substância, a gente entende que a alma, então, é a forma. Forma, em outras palavras, é o ato. Forma é ato, é princípio de atualidade de uma coisa. É o que faz com que ela seja o que é em ato. Daí sai a primeira palavrinha da nossa definição. A alma é ato. Mas por que a alma é ato primeiro? Entra agora a explicação das 2 perspectivas de ato. Tá?
Então vocês vão estar lendo lá Aristóteles, e ele vai estar usando a palavra ato, e ele pode se referir de novo a duas coisas. Ao ato primeiro, ou perfeição primeira de uma coisa, ou ao ato segundo, perfeição segunda de alguma coisa. Qual que é a diferença entre o ato primeiro e o ato segundo? O ato primeiro é aquele mais básico, mais fundamental. Ele não precisa estar sendo realizado neste momento. Como assim? Vejam, vou fazer uma analogia aqui. Vamos supor que vocês sejam gramáticos, tá? Vocês têm o hábito de pensar sobre gramática, ou ter o conhecimento gramatical, tá? Mas vocês estão surfando. Vocês estão exercendo esse hábito que vocês têm, essa capacidade que vocês têm de ser gramáticos neste momento que vocês estão surfando? Não. Porque o ser gramático é um ato primeiro. A operação, que é realizar este ser gramático, vai ser o ato segundo. Tá? Uma outra analogia, talvez até mais fácil para entender isso. Estar dormindo ou estar acordado. Quando a gente está dormindo, a gente não está exercitando uma das nossas faculdades, que é as faculdades dos sentidos. Mas a gente não perde essas faculdades, porque elas são ato primeiro. Agora, quando a gente está acordado e está experienciando as coisas, a gente está realizando, dando ato a essa operação em si. Ou seja, levando ela a ato segundo. Tá? A alma, não sei porque eu minimizei aqui. Deixa eu abrir de novo. A alma, ela é essa segunda, a primeira perspectiva de ato. Porque eu posso não estar realizando as operações dela e ela ainda está comigo. Como assim? Qual que é a operação própria da alma humana? Inteligir. Eu intelijo o tempo inteiro? Não. Por eu não inteligir o tempo inteiro, eu perco a minha alma ou deixo de ser humano? Não. Então é claro que a alma que tem a potência de inteligir, ela é ato primeiro, porque vai ser dela, é ela que contém o princípio de operação, o princípio para que eu possa inteligir. Conseguiram captar essas duas perspectivas? Não é mais... É um pouco complicado já, mas... Não sei se deu para entender. Alguém ficou com alguma dúvida? O Para segundo mim deu precisa para estar entender. nesse exato momento sendo praticado, ou a presença dele precisa ser atual mesmo, atual no sentido temporal, mas o ato primeiro não precisa ter uma presença atual, ele é o princípio da presença atual que possibilita ela, tipo isso? Não é presença, mas é a diferença entre a forma e a operação que essa forma tem. Tu tem a alma neste momento, a alma está presente em ti, atualmente. Mas as potências que ela tem, as operações que ela pode realizar, essas podem não estar sendo realizadas. A essas operações que podem estar sendo realizadas, a gente dá o nome de ato segundo. A minha alma, que eu posso não estar realizando essas operações, eu dou o nome de ato primeiro. Entendeu? Então é uma diferença entre forma e operação da forma. A forma é o princípio dessa operação que pode estar sendo realizada ou não. Mas a forma em si vai estar sempre contigo. Pode chamar de Entendi. Então, princípio de potência? Princípio de potência? É, Não, é princípio de operação, porque a operação ela é um ato. Ato segundo. o ato primeiro não seria potencial, então. Não. Seria O ato primeiro ele é potenciativo. atual, tá? Como diz a palavra ato. Mas ele é primeiro porque ele está presente o tempo inteiro, independente das suas operações estarem sendo realizadas ou não. É a mesma potenciativa?
Potência ativa e potência passiva já é outra diferenciação. Ah, tá. Já entraria nas perspectivas de potência, daí não de ato. Entendi. Então, o ato primeiro ele tá presente e atual o tempo inteiro, mas as operações deles, que a gente chama de ato segundo, é o que... É o que o quê? Agora eu não sei completar essa frase. É o que pode estar sendo realizado ou não. Lembrem sempre de dormir. Pensem em uma potência que vocês têm na alma de vocês, por exemplo, exercer os sentidos ou inteligir, que é o mais próprio. Quando vocês estão dormindo, vocês não estão fazendo nenhuma dessas duas coisas. Vocês ainda têm alma enquanto estão dormindo? Sim. Então, esse é o ato primeiro, a forma. Agora, quando tu se concentrou ali, tem um momento bom, tá alimentado, tá bem, tá lendo um livro, tá captando o que Aristóteles está falando, tá inteligindo, tá contemplando a verdade. Então, tu tá realizando uma operação que tem a tua alma. Isso é um ato segundo, que decorre do primeiro. Perfeito? Então, a alma é ato primeiro. Já sabemos disso. Então, essas são as duas distinções para a gente definir essa parte essencial da alma, que ela é mais essencialmente o que é próprio ao seu ser mesmo. Agora a gente tem que ver rapidinho aqui a segunda parte, porque a alma ela é forma ou ato primeiro do corpo de um sujeito, que agrega aqui a sua definição. Então, muito simples aqui. Os corpos, eles são divididos em corpos corpóreos, os corpos não, a substância está dividida em corpórea e incorpórea, a gente já conversou sobre isso. A gente está falando de corpo, certo? Os entes com os quais a gente interage para dizer que eles são seres vivos são todos corpóreos. Não são nenhum incorpóreo, tá? Não quer dizer que não exista ente ou substância incorpórea. Quer dizer que os seres que a gente está analisando e dizendo que tem alma são os corpóreos. Aí entra a palavra corpo, tá? Então, já definimos aqui as três primeiras palavras. Mas o corpo, pessoal, ele pode ser natural ou artificial. O que é um corpo artificial? Qual que é a diferença? Quem vai lembrar disso aqui? Quem vai me ajudar agora? O corpo artificial é como uma cadeira que foi produzida por um ser humano? Perfeito. O que constitui ela? Matéria segunda E e é forma artificial produzida, tipo, por um ser humano. perfeito. Exatamente. Lembrou bem? Então a gente tem sempre essa diferenciação entre aquilo que o ser humano produz, tá? Dando uma forma acidental, que se mistura com uma matéria segunda. Essa matéria segunda ela já constitui alguma coisa, certo? Então quando a gente faz uma cadeira, já temos ali alguma coisa, já temos uma madeira. A madeira, por sua vez, ela é composta de uma forma substancial e de uma matéria primeira. Então já temos ali um ente, a madeira. Mas aí a gente rearranja, dá um formato específico ali para essa madeira e a gente tem uma cadeira. Então a gente imprime uma forma artificial nela. Quando estamos analisando os seres que são animados, todos eles são seres naturais. São seres que possuem uma forma substancial. Não estamos nos referindo à sua forma acidental. Não é aquilo que o ser humano coloca neles ou atribui a eles por suas próprias mãos, mas aquilo que, sem uma interação humana, já existe por si só. Seres naturais, tá? Esse ser natural, é claro que ele pode ser vivo e não vivo, e a gente diz que é o ser vivo que é que tem alma, tá? E se a gente juntar natural e vivo, a gente vai perceber que o corpo, para que ele tenha alma, ele precisa ser organizado, tá? Por quê?
Porque ele precisa ter as suas partes proporcionadas, as partes do seu corpo proporcionadas à alma que tem, à forma que tem. Porque eu já disse aqui também algumas vezes que entre matéria e forma há uma proporcionalidade. Tá? Então, por exemplo, vamos pegar uma operação, uma potência da alma bem simples. Visão. Visão é uma potência da alma. Qual é o órgão que se relaciona com esta potência? O olho, tá? Então, essa potência específica da alma, a visão, ela se atualiza por meio do olho, certo? É com o olho e com essa potência da alma que o homem consegue ver as coisas. E isso para outras potências da alma também. Então a gente vê que nos seres vivos, todos eles possuem instrumentos que vão vir a ajudar a alma, de certa maneira, se relacionar com a alma, para que deem ato a essas potências que a alma tem. Essas partes do corpo. Aí a gente pode se perguntar: todas as potências da alma têm um referente ao corpo ou não? E essa é uma pergunta realmente bem importante. Por quê? Se houver alguma potência da alma que é independente do corpo, pelo menos alguma, a gente já sabe que a visão não é. A visão é relativa ao olho. Mas se tiver alguma que seja independente, esta poderia subsistir sem o corpo. Tá? O que a gente tem que entender aqui? O ser da alma depende do corpo. Tá? A alma tem um ser próprio, mas ela depende do corpo, porque a alma ela é forma do corpo. Então, por exemplo, não existe reencarnação aqui nesse sentido. Reencarnação, a reencarnar num cachorro. Não, a tua alma ela é própria do teu corpo, especificamente do teu corpo. É uma relação ilemórfica, forte entre a alma e o corpo. Mas, por mais que a natureza da alma não seja completa em si mesma e dependa do corpo, tá? A alma, apesar de ter um ser por si, mas não ter uma natureza completa em si mesma, por depender do corpo, ela tem um ser tal que consiga subsistir sozinho. Porque uma das suas operações consegue fazer isso. É independente do corpo, que é a própria intelecção. Por isso que, para Aristóteles, depois da vida, esta operação, a da intelecção, pode fazer com que a alma do homem persista. Ele poderia ir para o céu e inteligir a Deus pela eternidade. Tá? Inteligir, no caso, que é essa operação que é a felicidade do homem na Terra. Ele poderia fazer isso contemplando o primeiro motor eternamente. Como? Porque a alma dele tem uma parte, justamente a sua operação de inteligir, que não depende do corpo. Mas como não depende do corpo? Vocês devem se lembrar. A parte do corpo termina no fantasma. Depois do fantasma, é o intelecto sozinho. É o intelecto que manda aí, depois do fantasma. Então, tudo que acontece ali, a abstração da essência, outras operações que dependem só da razão, a partir do fantasma, é por conta dessa operação mais própria da alma racional. E é dessa maneira que a alma, a gente poderia dizer que a alma é imortal. A alma, tá? Dessa maneira. Então, é disso que a gente tem aqui a definição. Aqui a gente tem também que tem a vida em potência, mas isso é simplesmente aqui porque o corpo, ele serve como que a matéria, como que a potência, e a alma vai como que atualizar este corpo. Certo? Então, a parte da potência reside no corpo e não na alma. Tá? A alma vai dar ato a esta potência. E é essa a definição de Aristóteles para a alma, tá? E o porquê que a gente chega aí. Como o conceito da alma nos aproxima de entender logicamente a Deus? Com certeza, Ana. Muito. É bem por aí. Mais algum comentário, pessoal?
Até pro cristão, né, lá em São Tomás de Aquino, a alma vai vir diretamente de Deus. Né? O corpo pode vir dos pais, mas é Deus quem vai inserir, fazer essa ingestão dessa alma naquele corpo ali. A gente já falou em outras aulas, lá na primeira e em outras aulas, sobre as potências da alma, né? Não bem aprofundando cada uma, mas conversamos relativamente bastante sobre algumas delas, sentido comum, a imaginação, a memória. A gente já conversou sobre o processo de cada uma, de gerar o percepto unificado, de gerar o fantasma, de gerar depois a essência e tudo mais. Tudo isso são potências da alma, tá? Que aí Aristóteles abordaria no livro 3 do De Anima, tá? Vai abordando por ali. 3 questões rápidas sobre a alma. A alma é divisível? A alma mantém sempre uma unidade. Vejam, ela é forma. É próprio da forma ser uma unidade. Mas como ela tem potências, a gente pode como que dividir ela por meio das suas potências, mas não é uma divisão real. Tá? Mantém-se a unidade, mas entende-se cada uma das suas partes por causa das suas potências, por causa das suas operações próprias. Então a gente tem o nutrir, o se nutrir, a gente tem o conhecer sensivelmente, a gente tem o conhecer inteligindo, tá? Várias potências, a gente tem o enxergar, a gente tem o paladar, etc. Tá? Uma série de potências. Corruptibilidade. Para Aristóteles, toda alma é corruptível, a não ser a do homem. Porque tem essa parte, como eu expliquei para vocês, que não depende do corpo. Todas as outras almas, as dos animais, as das plantas, elas, assim como foram tiradas da pura potência, assim como se relacionaram com a matéria-prima, que é a pura potência, elas voltam a ser pura potência depois da morte, tá? O corpo morre, a alma se transforma na pura potência de novo. Ela cessa, tá? A do homem não, por essa explicação. Dizer que a alma não é divisível é do mesmo modo dizer que não tem como separar o casco da vela em um barco à vela, ou tem diferença? Eu não acho que seja do mesmo modo, porque no caso do casco à vela, a gente está tratando de um ente material, tá? Então a gente tem como separar, na verdade, né? É claro, ele poderia deixar de ser um barco à vela, tá? Mas a alma, ela é em si propriamente uma unidade. Porque no teu exemplo, o casco, o barco à vela, ele é um composto. A alma não. Quando estamos falando da alma especificamente, ela não é um composto, ela é só a forma. Então ela é a unidade por excelência. Tá? Quando a gente fala de potência da alma, a gente se refere às operações dela, né? Então, o Isso. significado de potência em alma, já que ela não é um composto, é diferente de potência em matéria também. Apesar de que matéria também não é um composto, mas é outra coisa. Ou não? Sim. Sim. Exatamente. O indivíduo é uma unidade por excelência. Exatamente. Por excelência. Por quê? Porque a coisa mais excelente que tem o indivíduo é a sua alma. E esta é a unidade por excelência. Tá? Apesar de que o indivíduo tem partes. E a alma não. Movimento da alma pelo corpo. Em Platão, a alma é como que o capitão do corpo. Em Aristóteles, não. Tá? A gente não vai entrar aqui porque vai levar muito tempo para explicar, mas saibam que para Platão a alma é o capitão, o homem é mais propriamente a alma que está num corpo e movimenta o corpo como um capitão, tá? Como o capitão move o barco. Em Aristóteles, não. Em Aristóteles, a alma e o corpo são intimamente ligados um com o outro, tá? A gente chama isso de ilemorfismo, matéria e forma, a união da matéria e da forma. Então, quando a gente diz que a alma é princípio do corpo, princípio de movimento do corpo, é porque ela é o princípio do movimento.
Mas se a gente disser, o corpo animado se movimenta a si mesmo, isso vai ser verdadeiro. Porque é o próprio composto, a união de matéria e forma, a união de corpo e alma que está se movendo. Apesar de que esse movimento começa na alma, tá? Mas é o composto que se move. Tá? E aqui a gente conclui, já deu um pouco mais de 1 hora aqui, da parte da psicologia, e a gente tem que avançar aqui, senão a gente não vai acabar a aula. Tá? Eu abro para alguma pergunta que alguém ainda tenha dessa parte da psicologia, senão a gente pode ver depois no Telegram. Só uma palavra que você falou, é ilemorfismo, só para anotar. Ilemorfismo, exatamente. Ah. Ile vem de matéria e morfos vem de forma. Ilemorfismo, Tá bem, obrigado. tá bom? Perfeito. Metafísica, pessoal. Estamos chegando aqui já no ápice da nossa aula. Qual que é a origem do termo metafísica? Bom, ninguém tem exata certeza de onde surgiu o termo, e porque o livro Metafísica de Aristóteles, esse livro aqui, não necessariamente foi Aristóteles que deu o nome. Talvez tenha sido, tá? Tem pessoas que acreditam que foi, pessoas que acreditam que não foi. Então, não se tem certeza da origem do nome metafísica. Mas o que a gente tira desse nome? Por que metafísica? Como a gente vem conversando, a metafísica, ela vai justamente tratar dessas questões que vão além do sensível, das questões suprassensíveis. E a palavra meta é justamente isso, aquilo que vai além. Então, uma das possibilidades da origem do termo metafísica é justamente por ser um livro que trata dos entes incorpóreos. Por tratar dos entes incorpóreos, não físicos, metafísicos. Tá? É uma das possibilidades. Também, uma outra possibilidade seria porque na organização dos livros de Aristóteles, ele coloca a metafísica depois da física. Então, vocês devem saber já que Aristóteles tem um outro livro chamado Física, e numa certa organização dele lá, ele coloca o Metafísica depois desse livro. Por isso seria o Metafísica. Duas explicações possíveis de por que esse nome, tá? Mas o que mais importa para nós não é a origem do termo, mas aqui, o que significa metafísica? Do que trata este livro, Metafísica, é o livro mais complexo de Aristóteles? Do que ele trata? Tá? Então, existem 4 definições possíveis, como a gente tem aqui na tela, tá? 4 definições possíveis para metafísica. De que trata a metafísica? A primeira delas é que a metafísica é uma ciência das causas e dos princípios primeiros. Por que das causas e dos princípios primeiros? Porque, como eu falei antes, quando a gente quer conhecer, e o ser humano quer isso, por natureza, quer conhecer alguma coisa, não basta que a gente conheça a presença dessa coisa, não basta eu saber que a caneta está aqui. Eu quero perquirir as causas dela. De que ela é feita, para que ela serve, quem produziu ela, o que ela é, certo? Aqui temos as 4 causas, tá? Então, a metafísica é a origem das 4 causas? Sim, com certeza. Então, a metafísica trata das causas e não simplesmente só dessas causas. Por exemplo, de que ela é feita? Ah, essa caneta aqui é feita de plástico. Ok. Mas eu não me interesso simplesmente por essas causas. Eu quero ir até o último estágio possível. Se ela é feita de plástico, quais são as causas do plástico? Se o plástico é feito de não sei quais elementos, quais são as causas desses elementos? Então eu vou perquirindo aos poucos até que eu chegue lá nas últimas causas. Ou, por outro lado, nas causas primeiras. E aqui que entram os princípios primeiros. As coisas mais elevadas que constituem a realidade. Então é a metafísica que vai ir por esse caminho. Também uma outra definição, ciência do ser enquanto ser. Eu não olho mais para essa caneta enquanto caneta. Eu olho simplesmente
por ser que ela é. Eu não mais divido a realidade. Vejam, as ciências, elas tendem a dividir a realidade. Elas olham para uma parcela da realidade, certo? Então a psicologia vai olhar a parcela da alma que trata a parcela da realidade que trata da alma. A ética vai olhar para a parcela da realidade que trata do ethos e por aí vai. A metafísica vai olhar para a realidade como um todo. O que eu posso saber da realidade enquanto realidade? Quais são os princípios do ser? Aqueles conhecimentos que eu vou descobrir que vão valer para todos e qualquer ser. Não só para a caneta, não só para um planeta, não só para um ser humano, não só para uma planta, mas para todos. Tá? Então isso quer dizer ciência do ser enquanto ser. Todas essas definições vocês vão encontrar no Metafísica. Ciência da substância. Qual que é o sentido mais próprio de ser? A gente viu isso quando a gente falou das categorias. Vocês se lembram? Nas categorias de Aristóteles, a primeira é a substância e as outras 9 são acidentes, que vivem em função da substância, que é o primeiro. Né? Lá a qualidade, a quantidade, a relação, o tempo, o espaço, etc. Todas essas 9 categorias dependem da primeira, que é a substância. Por quê? Porque o sentido de ser mais próprio é o ser enquanto substância. Então, sim, a metafísica vai tratar desse sentido mais próprio do ser, da substância, que, como a gente já viu, se divide em, por exemplo, forma, matéria e o composto, né? Mas talvez existam entes que sejam apenas forma, talvez existam seres que sejam apenas matéria, não sei. É a metafísica que vai estudar isso, tá? Enquanto ciência da substância. E, por fim, a metafísica é a ciência teológica. Esse é o ápice da metafísica. É aqui que Aristóteles vai falar sobre Deus, sobre o primeiro motor. Porque é o primeiro motor, vejam como aqui a gente completa as outras 3 definições. O primeiro motor, o Deus, ele é o princípio primeiro de tudo, tá? Definição 1. Ele é o ser enquanto ser por excelência, porque ele é o ser máximo. Então, relativo à definição 2. E ele é a substância primordial. Ele é a substância máxima da realidade. Tá? O causador de tudo. Então, ele, de todo o movimento, no caso em Aristóteles, né? Então, completa-se também a definição 3. Aqui nesse ápice da metafísica, que é a teologia aristotélica. É uma teologia diferente da teologia cristã, que já vai poder se munir de revelação daquilo que Cristo disse, daquilo que foi escrito na Bíblia, etc. Aristóteles não tinha nada disso. E isso impressiona muito, o quão longe ele chega. Ele e Platão também. Mas Aristóteles é mais preciso aqui, tá? E então vocês vejam que a gente pode dizer que a metafísica é uma ciência divina, em certo sentido. Justamente por tratar da questão do Deus, né, de Deus, do primeiro motor, e também porque esta ciência, a metafísica, somente um ente tem esta ciência por completo, que é o próprio primeiro motor, o próprio Deus. Somente ele detém toda a metafísica, toda essa ciência com ele. Tá? Então essas são as definições da metafísica. E eu pergunto para vocês, qual que é a finalidade da metafísica? Para que a gente quer estudar esse tipo de coisa? Por que o homem quer estudar esse tipo de coisa? Por que será que isso é interessante? Para atingir o sumo bem? Para alcançar o sumo bem? Para alcançar o sumo bem? De que maneira? Através do encontro com a verdade, eu chutaria. Com a Perfeito. realidade enquanto realidade, né? E isso me traz alguma utilidade? Encontrar a verdade? Tirando de saber a verdade, acho que não. Pois é. Contemplar ela. Pois é.
Então vejam que a metafísica, a gente pode dizer que ela não é uma ciência que seja útil para o ser humano, porque ele vai utilizar ela para tal e tal coisa útil. Não, ela não é útil nesse sentido. Ela é simplesmente a realização última da nossa natureza, a contemplação das verdades mais elevadas que existem. Se a operação própria da alma do homem é a contemplação da verdade, vai ser na metafísica que isso vai ser levado ao extremo. Então isso não é último, mas está relacionado com não é útil, mas está relacionado com o fim último próprio do homem, entende? Então o homem, como Aristóteles diz, ele fica perplexo frente à realidade e vai estudando ela e se aprimorando, porque é próprio da sua natureza ir ao encontro da verdade, tá? Então a metafísica tem essa finalidade. Elevar a natureza humana, completá-la, tá? Chegar naquilo que a gente consegue chegar aqui na Terra mais próximo de uma verdade elevada, primeira. Apesar de não nos trazer utilidades materiais, tá? Como, por exemplo, saber pescar poderia trazer. Perfeito. Então a gente deu uma arranhadinha aqui do que é a metafísica aristotélica, tá? Muito do que é tratado na metafísica a gente chegou a comentar nas outras aulas, quando a gente fala de forma e matéria, quando a gente fala de essência. Então vocês vão ler o metafísica, vai ter um momento aqui que ele vai definir o que é essência. Vai chegando mais para o final da metafísica, no ápice da teoria aristotélica, a gente chega na teologia, no primeiro motor. E é isso que a gente vai falar agora para finalizar a nossa aula. Mas a gente já está falando aqui há quase 1h30. Então eu vou dar 3 minutos para quem precisa ir no banheiro antes da gente finalizar a aula, tá? Que é o momento máximo aqui do clube, né? Falar um pouquinho sobre Deus. Então, quem precisar ir no banheiro, vou dar 5 minutos aqui, 3, 5 minutos, que eu também preciso. E aí a gente volta.
Olá, pessoal. Voltei. Temos algumas perguntas aqui. Como podemos categorizar essas 4 partes da metafísica em ontologia, gnoseologia e teologia? Assim, ó. Vou voltar aqui. Estão conseguindo ver? Conseguindo ver minha tela? Sim. Tá. O que é ontologia? Onto se refere a ser, tá? Logia é ciência. Então, ontologia é justamente a nossa segunda definição, tá? A ciência do ser enquanto ser aqui é a ontologia, tá? Teologia, fica evidente que é a nossa quarta definição. Gnoseologia. Gnose vem de gnose, que é conhecimento, em grego. Então, a gnoseologia é como se fosse uma teoria do conhecimento, da origem do conhecimento. Ela não entra como propriamente metafísica aqui, apesar da metafísica abordar isso, porque o conhecimento ele é abordado em várias partes, né? A gente precisa conhecer as faculdades da alma para entender como o homem conhece, tá? Por exemplo, a gente precisa entender alguns princípios da física, alguns princípios da metafísica. Então, não é propriamente uma definição metafísica, o estudo do conhecimento, tá? E a ciência das causas, a gente pode dizer que é a etiologia, Haiti, e ciência da substância, a gente pode dizer que é usiologia. Vou mandar no chat aqui. A etiologia, estudo das causas. E também temos a usiologia, que é o estudo da substância. Por que usiologia? Porque esse usi aí, ele vem de ousia. Ousia é substância em grego. Tá? Então essas são as 4 logias da metafísica. A etiologia, as causas, a usiologia, a substância, a ontologia, o ser, e a teologia, a ciência teológica. Tá bem? Então vamos para a nossa parte final da aula, que é falando um pouco da teologia, sobre Deus, tá? Interessante notar que a palavra teologia foi inventada, ou criada, ou definida pela primeira vez por Platão, na República. Mas em Platão, o Deus ele é um demiurgo. Ele produz o mundo com base numa outra coisa, então, contemplando uma ideia, que é a ideia do bem para Platão. O demiurgo contemplando a ideia do bem, inteligindo ela, então ele tem uma inteligência, ele plasma essa ideia do bem nas coisas da realidade. É assim que ele produz. Então é por isso que em Platão nós estamos no mundo das sombras, porque esta caneta aqui não tem forma de caneta. Tem uma imagem da forma. Então, no mundo das ideias existiria uma forma, uma ideia de caneta perfeita, e esta caneta aqui é uma imagem desta forma. É um modelo, imagem do modelo primeiro, tá? Então é um pouco diferente em Platão. Mas não vamos entrar muito nisso. Aristóteles fala, em vez de um demiurgo, ele fala de um primeiro motor, tá? Por que Deus entra em jogo? Por que o primeiro motor entra em jogo? Porque na metafísica, lá pelas tantas, a gente vai se perguntar, já sabendo que existe os entes sensíveis que são corruptíveis, ou seja, que começam e terminam. Por exemplo, uma abelha, ela nasce e morre, tá? Existem os entes sensíveis incorruptíveis, para Aristóteles, por exemplo, os planetas. Para ele,
Os planetas, eles estão em constante movimento, tá? Desde a eternidade e para sempre. Então eles não terminam, tá? Em Aristóteles isso. Sabendo essas duas coisas, a gente se pergunta: será que existe alguma substância que não seja sensível, que seja suprassensível? Essa é a pergunta que nos leva ao Deus, tá? Aqui nos entes sensíveis corruptíveis, a gente sabe que a matéria, os seres sensíveis, né, todos eles são formados de forma e matéria. Nos seres corruptíveis, a sua matéria é os 4 elementos, tá? Essa própria característica de 4 elementos de divisibilidade denota essa corruptibilidade. Porque os elementos eles podem se separar, no caso, né? Quando eles são compostos e formam uma coisa. Já nos seres incorruptíveis, sensíveis e incorruptíveis, que também são formados de forma e matéria, a sua matéria não é formada pelos 4 elementos. 4 elementos aqui: fogo, água, terra e ar. Não, os seres sensíveis e incorruptíveis, as estrelas, para Aristóteles, são formados de éter. Seria uma quinta essência, né? Quintessência. A quinta essência. Por isso não seriam corruptíveis. São formados como que por uma matéria mais nobre, mais unitária, né? Com mais unidade, digamos assim. Tá? Qual que é o movimento possível dos seres corruptíveis? Todos os que a matéria comporta. Então, eles têm um movimento de geração e corrupção, eles têm um movimento local, eles se deslocam pelo espaço. Eles têm movimento de aumento e diminuição de tamanho. Nos entes sensíveis e incorruptíveis, só há um movimento, dada a matéria que eles têm, dado o éter. Tá? O único movimento possível para eles é o movimento local. Se deslocam pelo espaço. Mas eles não são suscetíveis a nenhum outro tipo de movimento para Aristóteles. Então, os planetas eles estão sempre do mesmo tamanho, sempre fazendo o mesmo movimento, e não sofrem corrupção e não sofrem geração e corrupção. Então, se mantêm eternamente da maneira que são. Tá? Lembrando que para Aristóteles o tempo ele é infinito, potencialmente, né? Ele é eterno, digamos assim. Pois bem, o que é o suprassensível, então? O suprassensível seria um ente cuja composição não entra matéria. Ele seria pura forma. Tá? E qual que é a demonstração da existência? Como é que Aristóteles demonstra que Deus existe? E essa demonstração depois vai ser utilizada por São Tomás de Aquino, na primeira via. Né? São Tomás de Aquino tem várias vias, várias provas para existência de Deus, para demonstrar a existência de Deus, e a primeira delas é a via do movimento, que é a original de Aristóteles. Como é que é a prova? Como é que a gente prova que Deus existe? Pois bem, a substância, ela é o ser por excelência, como a gente disse antes, tá? Se não existe nenhuma substância que seja incorruptível, tá? Incorruptível, estamos no incorruptível por enquanto. Então, não existe nada de incorruptível. Certo? Se a substância que é o ser por excelência e não os acidentes, se ela não existe de nenhuma maneira incorruptível, então nenhum acidente pode ser incorruptível. Então, não existe o incorruptível at all, né? Definitivamente. Acontece que Aristóteles diz que o tempo ele é incorruptível. Por que o tempo é incorruptível? Porque tempo para Aristóteles é a medida da mudança. Tempo é a medida do movimento em Aristóteles. A medida do movimento. Tá? Então o tempo ele faz referência ao movimento. Ele é uma afeição do movimento. Então, se uma coisa se desloca daqui até aqui, se movimentando, o tempo é a medida desse movimento. Tá? Como as coisas no universo estão se movimentando constantemente, o tempo seria esta medida. Tá? E para Aristóteles, não existe um instante tal que não tenha um tempo anterior. Porque não existe um instante tal que não exista um movimento anterior. Então, Aristóteles parte
dessa ideia de que o movimento ele é eterno. Ele sempre existiu para trás e sempre vai existir para frente, tá? Se é verdade que o movimento ele é eterno, então ele é incorruptível em si mesmo. O movimento ou o tempo, que é a medida do movimento. Mas se o movimento ele é incorruptível, se o movimento ele é eterno, e eu sei que nada movimenta a si mesmo sob o mesmo aspecto, né? As coisas sempre ou tem o ato ou tem a potência, nunca o ato e a potência sob o mesmo aspecto simultaneamente. Então, o movimento ele precisa de uma causa. Todo movimento tem uma causa para Aristóteles. Alguém causa o movimento. Se tem uma bola rolando, alguém causou esse movimento. Se tem um ser ali inteligente buscando, por exemplo, riqueza, é porque ele está sendo movimentado por esse bem exterior que lhe causa esse desejo de ir atrás da riqueza. Então, sempre existe uma causa para o movimento. E aí Aristóteles dá esse raciocínio. Ora, se o movimento ele é eterno e ele precisa de uma causa, porque nada movimenta a si mesmo, então ele precisa de uma causa eterna. O princípio do movimento precisa ter. Para que o movimento exista, ele precisa ter esse princípio. Como ele é eterno, ele precisa que esse princípio seja eterno também, para que ele exista. E aí a gente pode falar de 3 características desse princípio, dessa causa desse movimento eterno para Aristóteles. A primeira característica é que é justamente eterno, porque se ele não fosse eterno, ele não poderia movimentar o universo eternamente. A segunda característica é que essa causa primeira do movimento precisa ser imóvel. Pô, como assim ela ser imóvel? Gente, é simples. O nosso raciocínio é que nada move a si mesmo. Então, todo mundo que se move é movido por outro. Mas se eu for regredindo para trás, eu vou ter que parar em algum momento. Eu não posso regredir para frente, para sempre na regressão das causas. Como é que eu vou parar então essa sequência de moventes? É simples. Existe um primeiro ali que move, que não está em movimento. É só assim que eu consigo completar essa sequência. O primeiro não está em movimento, mas ele move o segundo. Tá? Assim eu completo certinho a sequência. Mas como é que o primeiro pode estar imóvel e ao mesmo tempo mover o segundo? E o segundo move o terceiro, e assim sucessivamente, né? Na sequência dos movimentos. É por algo que a gente já comentou aqui. Da mesma maneira como, por exemplo, um bolo de cenoura muito gostoso, um bolo de cenoura com chocolate, nos move a comê-lo por atração e não por propulsão, Deus, o primeiro motor aristotélico, move todas as coisas por atração e não por propulsão. Então, o primeiro motor para Aristóteles não é um Deus criador. Ele é um Deus causa final. Ele é um primeiro motor cujas coisas que ele movimenta, todas elas apontam para ele como sua causa final. Toda coisa que procura um bem aponta para o bem máximo. E o bem máximo é justamente o primeiro motor. Todas as coisas procuram o seu próprio bem. Então, procurando um bem e o bem máximo sendo o primeiro motor, todas elas procuram, no fim das contas, o primeiro motor. Então, todas elas apontam para o primeiro motor. O primeiro motor, ele é a causa final de todas as coisas, a causa final última. Por mais que tu tenha causas finais intermediárias, a tua causa final última vai ser o primeiro motor. Tá? Ele é o alfa e o ômega, no caso. É o primeiro motor e para onde tudo aquilo que se segue dele aponta. Então ele é o alfa e o ômega, o início e o fim. Mas ele não é início em Aristóteles como criador.
como causa eficiente. Não. Por que não? Porque não há criação em Aristóteles. Criação pressupõe um início do tempo. Em Aristóteles, o tempo é eterno, o universo é eterno. Então, o que é o primeiro motor? Um princípio eterno, imóvel, que eternamente movimenta o universo, desde sempre para sempre, por atração. Esse é o Deus aristotélico, tá? E é claro, a terceira característica é que ele é ato puro. Ele não pode ter potência. Porque ele é a origem do ato, ele é a origem do ser, o ser por excelência. Não tem nada nele que ele esteja atualizando. Não há movimento nele, ele é imóvel, tá? E como ele movimenta em ato todo o universo, ele é o ato. Ele é o ato puro, tá? De onde todos os outros atos apontam, né? Para onde os outros atos apontam, como causa final. Tá? Então essas são as três características para o Deus de Aristóteles. Eternidade, imobilidade, não há nenhuma potência, ele é completamente imóvel, e ato puro, ser um ato puro, tá? E aqui a gente vai trazer isso tudo para o cristianismo depois, tá? Então, ele não é um Deus criador como Deus cristão. Para Aristóteles, ele vai divergir da cultura grega, de que existia um caos, e aí Deus ordenou as coisas e passou a existir o cosmos. O cosmos pressupõe já uma ordenação. Em Aristóteles, o cosmos existe desde sempre, tá? Já ordenado. E qual que é a vida do primeiro motor? Qual que é a vida própria de Deus para Aristóteles? Olha, se o primeiro motor é tudo isso que a gente falou, se ele é um ato puro, se ele é uma inteligência que movimenta todas as outras por atração, se ele é imóvel, se ele é perfeitíssimo, então a sua operação é a operação mais perfeita de todas. Essa operação em Aristóteles é a contemplação. A vida de Deus é o tempo inteiro, eternamente, a contemplação do objeto mais verdadeiro que existe, que é aquilo que a gente realiza na Terra de vez em quando, parcialmente. Porque na Terra a gente de vez em quando consegue contemplar, e as nossas verdades que a gente contempla, elas são verdades parciais. A operação de Deus é a operação perfeitíssima. Então ele contempla o objeto mais perfeito, desde sempre, para sempre, eternamente, de modo perfeito. Qual que é o objeto mais verdadeiro de todos? A verdade se dá pelo ser da coisa, pelo ato da coisa. Qual é o ser que é propriamente ato? O próprio Deus. Porque ele é ato puro. Então ele é a verdade pura. Se o primeiro motor, se o Deus contempla o objeto mais verdadeiro de todos, e o objeto mais verdadeiro de todos é o Deus, então ele contempla a si mesmo. E é por isso que Aristóteles tem a definição brilhante de dizer que Deus é pensamento de pensamento, porque ele é uma contemplação de si mesmo. Tá? E é isso que ele chega no final do seu livro Metafísica, tá? Nessa questão. E para finalizar a nossa aula, eu quero ler um trechinho aqui, quase poético, da sua metafísica. Eu chego a me emocionar com esse trecho aqui por vislumbrar como uma pessoa há tanto tempo atrás, com tão pouco conhecimento, conseguiu chegar tão longe. E a gente, hoje em dia, com tanta informação, a gente se perde tanto, né, nessa vida. Então, Aristóteles, lá no final da sua metafísica, vai dizer o seguinte: ora, o pensamento que é pensamento por si tem como objeto o que por si é mais excelente. E o pensamento que é assim, maximamente tem como objeto o que é excelente em máximo grau. A inteligência pensa a si mesma, captando-se como inteligível. De fato, ela é inteligível ao intuir e ao pensar a si mesma, de modo a coincidirem inteligência e inteligível. A inteligência é, com efeito, o que é capaz de captar o inteligível e a substância, e é em ato quando os possui. Portanto, muito mais do que aquela capacidade, o que de divino há na inteligência é essa posse.
E a atividade contemplativa é o que há de mais prazeroso e mais excelente. Se, portanto, nessa feliz condição em que às vezes nos encontramos, Deus se encontra perenemente, isso nos enche de maravilha. E se ele se encontra numa condição superior, é ainda mais maravilhoso. E ele se encontra efetivamente nessa condição. E ele também é vida, porque a atividade da inteligência é vida, e ele é justamente essa atividade. E sua atividade, subsistente por si, é vida ótima e eterna. Dizemos, com efeito, que Deus é vivente, eterno e ótimo, de modo que a Deus pertence uma vida perenemente contínua e eterna. Isto, portanto, é Deus. Então é assim que Aristóteles define, e é assim que a gente conclui a nossa aula de hoje também. E eu espero que todos tenham apreciado, aprendido alguma coisa aí na nossa jornada. Quem quiser pode reassistir as aulas. Tá, pessoal? O pessoal bem feliz aqui no chat. Sim, Aristóteles é muito bom. O caminho até lá é difícil, mas entender ele é muito bom. Deixo aberto alguma dúvida, caso alguém tenha. Entender a vida, né? É, Essa sensação. Aristóteles, ele nega que haja uma regressão infinita quando se trata de lógica, mas por que que ele aceita quando se trata de causas eficientes? quando se causa... Como assim, causa eficiente? Não entendi a pergunta. Tipo, Infinito. pelo visto, a lógica aristotélica não admite Ah, que haja uma regressão entendi. infinita no raciocínio Uhum, lógico, mas entendi. no tempo, com causas eficientes, ele admite. Por quê? Entendi a tua pergunta. É porque no tempo, essa infinitude, ela não é atual. Ela é potencial apenas. Então, atualmente, só existe o momento atual. O movimento que está acontecendo agora. Antes, ele já existiu, ele não é mais ato. Depois, ele está em potência, ele não é ato ainda. Então, a infinitude, essa sequência infinita, só é possível para Aristóteles porque ela é potencial. Diferente da cadeia de movimentos, da cadeia causal de ato. Por quê? Porque o movimento só acontece por meio do ato, do que é em ato. Então, quando a gente fala de uma regressão infinita para o primeiro motor, ou não tendo o primeiro motor, certo? E aí tendo uma cadeia infinita, ela não é possível porque ela seria uma cadeia infinita em ato. Mas é justamente isso que não pode ser. O infinito só existe em potência. Por isso que o tempo pode ser infinito, porque ele é infinito potencialmente, mas a cadeia de atos não pode ser infinita, porque ela é propriamente ato. Beleza. Aristóteles fez alguma crítica direta ao demiurgo de Platão, ou seja, ele chegou a esbanjar algum tipo mais nítido de ateísmo. Eu não vejo nenhuma noção de ateísmo em Aristóteles, só no sentido, é claro, de que Deus não é criador, né? Não é o Deus cristão, longe de ser o Deus cristão, claro. Mas, sim, a crítica é completa ao demiurgo de Platão. Porque se em Aristóteles ele derruba a teoria das ideias de Platão, de que Platão, as ideias, as formas, elas existiriam numa dimensão própria delas, tá? Existiram separadamente. Em Aristóteles, essas ideias, essas formas só existem no composto. Então, não haveria modelo para o Deus aristotélico contemplar para que criasse o universo. Então, não há essa possibilidade para Aristóteles, que só há em Platão porque existe a ideia para o demiurgo contemplar. Tá? No cristianismo, o Deus
vai criar tanto a matéria, vai causar tanto a matéria-prima, quanto a própria ideia. Então é em São Tomás de Aquino que a gente vai ter o grau mais perfeito dessa questão que a gente pode conhecer, né, por meio da revelação e da razão. Que é um Deus criador que cria o universo no tempo, promete um fim do tempo também, e cria o universo, tira ele inteiramente do nada. Forma, matéria, ideia, tudo do nada. Diferente de Platão, que já existia a ideia do bem, e diferente de Aristóteles, cujo universo é eterno. Ninguém viveu no futuro e nem vai viver, por exemplo. Viveu no futuro. Viveu no futuro não é possível. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu gostaria de saber se você vai comentar sobre aquela conversa no grupo, se Deus é pura forma. Ah, hoje não vai dar tempo. Mas, pessoal, na próxima quarta a gente vai ter nosso último encontro, bem mais rápido, porque não vai ser uma aula, onde a gente vai realizar o sorteio da Suma Teológica com todos vocês. E a divulgação dos vencedores, que ficou em primeiro e segundo lugar, tá? Próxima quarta. E aí eu posso no finalzinho ali, quem quiser ficar para ouvir, a gente pode conversar sobre a questão dos anjos, que já vai exceder Aristóteles. Certo? Aristóteles não chega a contemplar anjo, apesar de contemplar inteligências celestes, que incrivelmente se aproximam de certa maneira com os anjos. Tá? Então, desejo a todos uma boa noite e fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite. Valeu, pessoal. Obrigado, Valeu, Vinícius. Vini. Valeu, pessoal. Boa Valeu, noite. obrigado, boa noite. Sim. Até semana Valeu. que vem. Falou.